Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Estamos nós aqui de novo, continuação na nossa viagem, né? Passando aqui no estado do Rio de Janeiro. Passei agora ali a Paraíba do Sul, cidade de Paraíba do Sul. Pernoitei um pouquinho antes ali no posto Maçambará. Graças a Deus, uma noite tranquila, sossegada. Nem muito frio, nem calor. Uma noite perfeita, graças a Deus. De manhã, quando eu saí, que começou a esfriar bem, né? Quando eu saí tava 17 graus. Agora tá 19, né? O sol começou a dar o ar da sua graça. E aí, muita neblina na saída lá do posto. Mas a gente já tá acostumado, né? Uma hora tá em um lugar muito quente, outra hora em um lugar frio. E aí a gente vai levando. Gente, esse trevozinho aqui, ó, você pega na esquerda ali, você vai lá para Juiz de Fora. Juiz de Fora, Belo Horizonte. Aqui nós vamos, Três Rios, Rio de Janeiro e Salvador. Rio de Janeiro capital, né? Que aqui nós vamos passar ali na entrada que vai para Petrópolis, Teresópolis. Aí você entra ali, como eu já falei em outros vídeos aí, e aí vai-se embora, desce a serra de Teresópolis. Entrando aqui à direita, ó, é uma área industrial não, é industrial, pode dizer, um polo industrialzinho aqui de Paraíba do Sul. Inclusive eu já descarreguei aí polietileno, né, de uma fábrica de plástico. Essa rodovia aqui, ela é pedagiada, porém os pedágios estão desativados, né? Aí você vai passar aí na frente a 040, que vai para Brasília, né? Rio Brasília. Aí quando você passar, aí começam os pedágios que estão ativos. E muitos, viu? Como eu falei para vocês no vídeo passado aí, muita gente deixou de andar por aqui devido aos pedágios, né? Além de ser caro os pedágios, tem muito pedágio mesmo. Mas é uma rodoviazinha boa de andar, né? Como eu falei para vocês também, até a 040 aí ainda tem esse movimentozinho aqui, ó. Quando passar da 040 para lá, principalmente quando entrar em Minas. Lá em Além Paraíba a gente é a divisa de Minas com o Rio de Janeiro, né? Aí quando entrou em Minas, pronto, acabou o movimento da rodovia. Aqui é porque tem opções de quem vem do Rio de Janeiro, quem vem de Belo Horizonte, de Brasília. Passa tudo por aqui, né? Mas no mais a rodovia aqui, a Rio Bahia, ela tá bem desabitada mesmo em relação a caminhão.
Principalmente em relação a caminhão, né? Carro pequeno ainda passa um pouco, mas caminhão acabou. Só umas empresas grandes que tem costume de andar aqui já e tem propósito, né? Como local de descarga, tudo aí ainda continuam rodando por aqui. Perigo, o cara para numa moto praticamente em cima da pista, né? Aqui é Três Rios. Quando eu falei pra vocês que eu tive aquele acidente lá em Vassouras, eu pernoitei aqui, ó, Três Rios. Esse posto que tem aí na frente. Pernoitei aí e saí 5 horas da manhã daqui. Quando foi 5h50 mais ou menos, 5h45, 5h50, aí aconteceu o acidente lá. E tinha parado aqui cedo. Parei cedo, dormi a noite toda, graças a Deus, de boa. Não é negócio de ver que tava estafado, cansado, nada disso. Apesar de que naquela época a gente dormia bem pouco, né? Como eu falei, era muitas viagens que a gente dava. E aí a gente dormia bem pouco. Mas eu tava, não foi negócio de sono, não foi nada. Foi só, tipo assim, um vacilo, né? Eu fiz a curva e deixei a carreta espalhar e ela desceu o acostamento, né? Como o acostamento era terra, aí eu afundou, né? Aí o final dessa rodoviazinha aqui é na 040. Aí você anda um pouquinho no 040 e pega, sobe o viaduto, aí dá continuidade, né? Aí depois daí vem a cidade de Antas, depois Sapucaia, e aí vem Além Paraíba, né? Além Paraíba já é a divisa de... Eu dormi naquele postinho Shell lá atrás. Saí dali cedo. Aí Além Paraíba já é a divisa de Rio de Janeiro com Minas Gerais. Essa rodovia aí, ela liga, né? Rio de Janeiro a Brasília, né? Desceu ali, aí vai Belo Horizonte, Brasília. Ela corta Belo Horizonte toda também. Aí vai-se embora. Aqui a gente anda um pouquinho nela e já entra ali na frente. Diretão aí, Rio de Janeiro. Sapucaia, Salvador.
Tem um vídeo aí lá atrás, né? Já tem até um tempinho. Eu mostrando a cidade de Sapucaia. É uma cidade linda, 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 linda. É meio que histórica, né? Teve uma época que a gente passava, ela era toda de calçamento, a passagem da gente. Eu acho que ainda tem um pedaço lá que é. Aí depois foram asfaltando tudo. Aqui no final desse pedacinho aqui, ó. Aqui já é BR-116, né? Aí desse pedacinho aqui lá no final tem um trevo. Aí o trevo, antigamente, ele era bem fechadinho assim, ó. Aí era um acidente atrás do outro. A pessoa ia, quando fazia a curva, fazia muito rápido, aí tombava. Toda essa rodovia aqui é BR-116, né? Só que eles vão dando nomes a vários pedaços, né? Vai dando nome a vários pedaços, tipo a Presidente Dutra. Lá é BR-116, né? Mas o povo só chama de Dutra. A Rede Bittencourt, BR-116. O pessoal só chama de Rede, né? E aqui do lado, ó, se eu não me engano, é Rio Paraíba do Sul. Esse rio ele é bem extenso mesmo, bem longo. Tem uma área que a gente vai andar aqui, que a gente anda bem do ladinho dele assim, ó. Riozão bem grandão. E a ponte onde a gente atravessa lá pra mudar de estado, passa embaixo desse rio aí. Esse pedaço aqui, ele também tem bastante acidente, porque ele é muito assim, cheio de curva, sabe? Muita curva, e aí o cara querer andar demais, em uma curva ele se atrapalha. Identifica como as curvas estão fechadas pela posição do sol. O sol está fixo. Aí você olha que a sombra do caminhão está do lado direito. A sombra do caminhão está do lado direito. Aí a gente vai fazer a curva, chega lá, faz outra curva, a sombra passa para o lado esquerdo. Eu estava olhando aí nesse caminhão, ó, manteiga distância. Eu pensei que era manteiga, mas porque pelo jeito ali, freno de ar, eles devem fazer Mercosul, né? Mas no caso tem ali, tá escrito ali em castelhano, né? Manteiga distância. Eu pensei que era manteiga. Olha, o sol já tá passando pro lado de cá, tá vendo? O sol já foi pro lado de cá. Entrou na sombra aqui. Eu não sei se vocês estão dando para ver o nome ali, manteiga distância. Ó, a sombra do caminhão já está do lado de cá, tá vendo? Isso é devido a passar ele aqui, porque aqui é difícil de passar. Só permaneci mais ali atrás dele para mostrar, né?
Agora tá de frente, ó. Aí daqui a pouco o sol passa pra cá e o sol passa pra cá. Devido às curvas, né? O sol já foi pra lá, quer dizer que artigo, né? Fez uma curva pra cá, pra esquerda. Aí agora a gente vai fazer uma curva pra direita, aí o sol passa pra cá. A fábrica é grande, não construída. Agora o sol vai passar todo pro outro lado. É muita curva. Dá uma paradinha ali na frente para tomar um café. Sete e meia já tá começando a bater a fome. Comer um cocôzinho com ovo. Como eu falei, né? No final aqui, ó, ela tem esse trevo grande. E é uma meio que uma descidinha enganosa, né? E longa. Aí você vem, quando o caminhão tá bastante pesado, aí ó como é bem fechadinho. Aí os caminhão pegava e deitava aqui, ó. Do tempo antigo que a gente rodava aqui, fizeram bastante modificações, né? Tinha uma pontezinha aí na frente também que era bastante fechadinha. De vez em quando tinha uns acidentezinhos. Mas aí eles vão melhorando, vão chegando a pista pra lá, pra cá, e aí vai melhorando a segurança, né?
Agora é uma região muito bonita, não? Cheio de morros, tudo verdinho. No tempo que eu andei aqui, eu nunca vi isso aqui seco. Sempre verdinho assim, ó. Muito bonito a minha região. Também com esse riozão passando bem do lado aí, né? É difícil de a umidade ser seca, né? Assim, pouca umidade. Aqui também tem outro pontozinho bastante perigoso, para chegar na cidade de Antas aí. Ele começa a descer, lá embaixo tem uma curva assim, ó. Aí já teve bastante acidente também. Essa curva bastante fechada aqui eu tô de boa que o caminhão tá praticamente vazio, né? Você vindo com o caminhão carregado aí, começa a chamar no freio e ele fica sem querer atender, né? Por causa do peso. E aí você tem que fazer a curva bem seguro mesmo. Ó, antigamente quando eu rodava aqui não tinha nada disso aqui, aí era tudo roça, né? Terreno vazio. Aí construiu esse galpão. E aqui é a cidade de Anta. Depois de Anta, bem pertinho aí na frente, tem Sapucaia. O rei da estrada aí. Aqui, ó, nessa bifurcaçãozinha aqui, ó, era um posto de gasolina. Aí a empresa que eu trabalhava, a gente abastecia nele aí. Eu ia dormir aqui na beira da pista. Aí bem aí onde tá esses carros aí, ó, esse trevozinho, era um posto de gasolina aí. Eu me lembro disso. Aí eu já dormi aqui, ó, paralelozinho. Muitas vezes, né, que a gente só abastecia aí.
Normalmente a gente saía de São Paulo de manhã, aí vinha dormir aqui. Cidadezinha pequenininha. Agora a próxima aí que é Sapucaia é bonito, viu? Muito bonito mesmo. E movimentada a cidade, viu? Comércio bastante movimentado. Barraquinha amarela aqui, ó. Há muitos anos atrás eu parei aqui para tomar água de coco. Na época a água de coco lá na Bahia era 50 centavos, eu paguei R$4. Misericórdia. Como eu falei para vocês, de Anta aqui para Sapucaia é bem pertinho, né? Tem uma passagemzinha ali na frente que é bem estreitinho. Um paredão assim, uma curva. Se for passar 2,30 metros, acho que não dá nem pra passar direito. Pelo mundo, né? Esperar um passar pra depois o outro. Aqui tudo já faz parte da cidade, ó, bem arborizado, tá vendo? Casinha tudo parecendo um sítio. E o riozão passa ali também, vai embora. A fome apertou. Aqui tem uma padaria que antes dava pra gente parar, né? Pra poder.
passava bem cedo também, que não tinha movimento, aí a gente parava na... E a rua é muito movimentada e estreita. Aí a gente tomava café nela. Eu e o pessoal quando a gente ia, né? Na empresa camponesa. Mas agora não dá mais pra parar por causa do movimento. O movimento aumentou muito assim na cidade. Aqui é onde acaba toda a arrogância, toda a prepotência, toda a ignorância, né? Tudo acaba aqui, ó. Quando a pessoa entra para habitar aí dentro, acabou tudo. Tal do cemitério. Paredão que eu falei que é bem estreitinho é aí. É o paredão com a curva, tá vendo? Se tinha 2,30 metros, até esse caminhão normal o baú passa raspando o paredão. Ó. Aí com 30 metros você tem que abrir mais, né? O segundo baú pega lá no paredão da carreta. A parte aqui ainda é calçamento. Padaria ali na frente, aí a gente parava ali. Parava, mas era assim, coisa de 5h30 da manhã, 6 horas, até 6 horas. E não tem um movimento, né, daqui da cidade. Também a cidade não era esse movimento. Aí tinha um café da manhã gostoso. Ai, aqui, muito salgado.
bom demais morar em uma cidadezinha dessa, né? Diferente das cidades pequenas do Nordeste, né? É tudo seco, sem vida. Saindo aqui de Sapucaia, vamos em busca agora do Além Paraíba, divisa de Rio de Janeiro com Minas Gerais. Rodovia Meira. Aí na frente tem o posto Lampião. Era esse posto aí antigamente, até hoje ainda, mas bem menos. Era um ponto de encontro de nordestino, né? Você parava aí, você tinha uma grande tendência de encontrar pessoas conhecidas, matar a saudade, né? Mas só que depois, não sei se mudou de dono, começando a chegar, ficar cheio de cobrança, cobrando isso, cobrando aquilo, perdeu qualidade na comida, perdeu qualidade no atendimento, e aí hoje em dia bem poucas pessoas param aí. Como eu falei, só as grandes empresas já são acostumadas. Mas que aí também o fluxo de autônomo que era muito grande, caminhoneiro autônomo, né? Era um point mesmo dos caminhoneiros do Nordeste. Mas aí com o passar do tempo, a tendência é os postos de combustível expulsar cada dia mais o caminhoneiro dos postos, né? Trabalhar só com grandes empresas. E o caminhoneiro autônomo sendo excluído, né? Hoje o cara dormir, ter um bom atendimento só se ele abastecer. Eu lembro que antigamente os postos ofereciam pra gente gratuito banho quente, ducha, sauna, tinha até sauna. Vários postos aqui na Rio Bahia tinha sauna. Hoje não tem nem banho, quanto mais sauna. Aí o pequeno, o autônomo, vai ter que fazer o quê? Escolher os pontos estratégicos de um posto que
mais ou menos tenha uma afinidade, né? E aí, se rebolar para só parar naqueles postos. Eu, se tivesse caminhão, até quando eu tinha o meu, eu não abastecia em posto nenhum que cobrava banho, cobrava estacionamento. Eu nem entrava, nem para dar lucro, nem em restaurante, nem nada. Eu olhava sempre os postos que não cobrava nada de motorista. Aí eu abastecia naquele local. A tremenda sacanagem. O motorista de caminhão, de qualquer forma, ele é cliente, né? Aí esse posto aqui, não é nem lá essas coisas, o terreno todo mal planejado, né? Todo fora de prumo, de esquadro, de régua, e ainda quer cobrar tudo de motorista. Eu mesmo não faço questão nem de entrar, nem para ver o que mudou. Inclusive, na época eu tinha uma televisãozinha portátil, eu comprei aí. Olha como eu comprei. Eu sei conhecer o cara sem nada. Ele fez na hora ali 3 boletinhos para mim, comprei de 3 vezes a televisão. 3 boletinhos para mim, na época não existia negócio de Pix, né? E aí eu paguei durante 3 meses essa televisão. E quando eu peguei a televisão, eu nem voltei mais aí. Você vê como era a confiança de antigamente, né? Hoje não. Acabou, e o motorista é cachorro. Quer dizer, nem cachorro, né? Tem cachorro que tem mais regalia que a gente motorista. Pelo menos eu não cobro nem para ele dormir, nem para ele comer. As pedágios estão todos desativados aqui nessa área aqui, ó, do Rio de Janeiro. Ele desativou esse e picou o pau de pedágio lá em Minas. Mas aqui funcionou durante um bom tempo. Eu já passei aqui pagando o pedágio. A fome deu uma apertadinha, mas eu vou deixar para parar logo lá depois da divisa. No postão que tem lá bem grandão, que era antigamente já teve 3 donos já. Era da rede Siga Bem, depois mudou para Paizão e agora mudou para outra coisa. Pra parar logo lá, que aí eu tomo café lá e fica de boa. A enfrentar as serras mineiras.
Uma vez logo depois que eu tive aquele acidente, um tempo depois, né? Uns meses depois que eu tive aquele acidente lá, eu tomei o caminhão. Aí eu vinha passando aqui nessa regiãozinha aqui, rapaz, nessas curvas. Aí tem uma curva lá embaixo que ela é bem fechadinha. Naquela época a gente andava pegado mesmo, né? Não ia perder tempo. Aí a gente andava 80, 90, 80, 90. Às vezes chegava a 100 por hora, né? E aí eu vim aqui, quando eu entrei na curvazinha, que eu olhei no retrovisor aqui, os pneus da carreta já ia meio metro fora do chão já. Aí o coração disparou, aí eu pensei assim, de novo, tombar de novo. Aí foi que Deus botou a mão assim, puxou o volante um pouquinho pro lado. E aí a bichona sentou no asfalto. O coração parecia que tinha enfiado uma flecha dentro assim. Começou a bater, quase sair pela boca. Hoje eu dou risada, mas no dia a coisa foi feia, viu? Os carrinhos que vinham atrás passavam por mim tudo buzinando. Olha o riozão onde vai lá embaixo, ó. Só espelhando. Agora olha da onde eu comecei a mostrar o rio, que ali não é nem o começo dele ainda. E olha até o tanto que eu já andei e ele ainda aí. O susto naquele dia, viu? Que tinha pouco tempo que eu tinha tido já o acidente lá. Aí na minha cabeça só veio assim, ó, de novo. Tem muitos anos, não sei se eu me lembro de qual local. Bem aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Eu vinha, fiz aquela perninha ali, vinha, aí quando eu dobrei aqui, ó. Quando eu dobrei aqui, que eu olhei aqui na lateral, os pneus da carreta iam subir. Aí foi Deus que puxou assim o volante, aí ele sentou de novo no chão. Aí eu saí aqui, o coração querendo sair pela boca. Aí cadê perna agora para acelerar agora, aí? E andando bem devagarinho. E os carros passando por mim buzinando. Até as pernas reagir de novo e começar a andar normal. Com um sustão.
Esqueci, ó, antes de Além Paraíba ainda tem aqui Jamapará. Agora eu não sei se aqui é cidade ou se é distrito, né? Eu acho que é distrito aqui. Chega a ser cidade não. Eu sei que também a cidade chega lá pra dentro, né? Passando daqui mais na frente tem um trecho que você entra pra Teresópolis. Mas vai pro Rio de Janeiro, né? Engraçado é que tem coisas assim que, no caso, eu passei aqui há 30 anos atrás, a primeira vez que eu passei aqui. A primeira não, a primeira vez que eu passei aqui foi em 89 e 88. E tem coisas que continuam a mesma coisa, né? 88, 2006, 38 anos, né? Eu passei aqui. Tem coisas que continuam a mesma coisa.
Amapará ficando para trás. Aquele lado ali, ó, não dá para vocês verem, mas aquele lado ali eu acho que já é Minas Gerais, já. Cidade de Minas Gerais. Lá de cá, Rio de Janeiro, lá. Logo aí na frente já vem Além Paraíba, né? E Além Paraíba e a divisa. Trevo aí, ó, pegando a direita, já vai pra Teresópolis. Uma vez eu tava vindo carregado lá pro Rio de Janeiro, né? Aí o caminhão furou um pneu, furou 2 pneus. Um sol quente. Aí eu peguei, parei pra eu mesmo trocar o pneu, né? Na época era uma carretinha de 2 eixos. Aí furou 2 do mesmo lado do coisa. Aí um eixo ficou, não tinha como rodar, né? Calor, rapaz. Eu botei a garrafa d'água embaixo do caminhão e aí fui fazendo o serviço e bebendo água, né? Parava um pouquinho, carregava a carreta descansando e assim. Terminou que eu troquei os 2 pneus. Botei os 2 step para rodar. Aí vim embora, né? Teve uma hora lá que eu fui urinar. Aí saiu o mijo bem escuro, sabe? Parecendo que eu tava misturado com sangue. Aí eu peguei e pensei, deve ser do calor, né? E aquela levezinha dor assim no pé da barriga, né? Aí fui-me embora. Parei no posto, aí entrei aí, né? Eu ia pro Rio. Aí entrei aí, parei no posto lá na frente pra dormir, né? Aí aquela leve dorzinha assim. Aquela leve dorzinha assim na região lombar aqui, na região na região aqui do intestino aqui, do abdômen, uma leve dor assim no abdômen. E aí pronto, aí fui dormir. Foi madrugada, acordando com essa leve dor aí. Aí acordei às 5 horas da manhã, fui na lanchonete e bebi um copo de leite gelado. Aí foi me embora. Oxi, essa dor começou a aumentar, meu amigo. Começou a aumentar. Aqui é carro, lado de cá do Rio de Janeiro, carro. Aí vamos atravessar aqui agora. Aí do lado de lá já é Além Paraíba, né? Aqui já é divisa de Rio de Janeiro com Minas Gerais. Aí o riozão passa aí, ó, e vai embora. Divisa de estado, Rio de Janeiro com Minas Gerais.
Agora nós somos mineiros, aí. Você chama de ser carioca, agora somos mineiros. Aí, rapaz, fui andando e a dorzinha aumentando, oxi. Antes de Teresópolis um pouco, tinha uma polícia rodoviária. Eu parei o caminhão lá. Aí já não tava mais aguentando de dor. Aí parei o caminhão lá, peguei os documentos e falei com o policial rodoviário. Aí ele pegou a viatura e me levou lá no hospital de Teresópolis. Aí passei a manhã toda no hospital no soro. Quando foi depois de meio-dia, aí eles me liberaram, passaram um remédio pra mim. Voltarem supositório. Cadê agora achar esse Voltarem supositório? Só achava injetável. Eu peguei, fui comprei injetável mesmo. Eu mesmo me apliquei. Pra quem não sabe, gente, na minha juventude eu trabalhei um bom tempo na farmácia de uma tia minha. Aí eu aprendi várias coisas também, entendeu? Inclusive aplicar injeção. Aí eu mesmo me apliquei a Voltarem. Pronto, aí foi que amenizou mais o problema, né? Foi cálculo renal. E aí depois desse dia, aí passou um bom tempo, eu estava morando em São Paulo, deu novamente essa crise renal, né? Cólica renal. Aí fui para o hospital lá em São Paulo, fiquei no soro também. Aí pronto, aí dessa vez que teve, isso foi em 95. Depois dessa crise renal de 95, graças a Deus não tive mais. E aí eu passei também a tomar alguns chás, né? Chás de quebra-quebra. Passei a tomar bastante água. Passei a dar uma atençãozinha, né? Aí pronto, aí graças a Deus não tive mais. Aqui é um posto fiscal, não sei se está funcionando. Eu dia vim de lá pra cá, não tava, agora tá. Aqui direto aqui, ó, você sai lá em Itaperuna, Rio de Janeiro. Ah não, eu entrei errado aqui, essa porra. Antigamente a gente entrava aqui, passava aqui na frente do posto fiscal, agora eu me lasquei. Me lasquei. Manobrar onde agora? Eu vi um carrinho parado ali, pensei até que era fiscalização, mas não era. Eu vou manobrar agora. Para com o rastreador no desvio de rota. Achar um lugar logo aí para manobrar. Olha. Olha o que é mais.
dois caminhões entrando, eu peguei e fui atrás, né? E o carrinho parado lá na frente. Pra mim era fiscal. Uma vez eu já peguei essa rodovia aqui, ela sai lá em Itaperu. Sai em Muriaé também, mas só que fica longe. Dá um jeito de voltar aqui. Sei aqui. E aqui, acho que aqui dá. Fica, viu? Olha, teve um que manobrou aqui também. Acho que entrou errado também. Forte, viu? Aqui se andasse mais um pouco, o rastreador ia dar desvio de rota. Passei pra lá, tem uns 20 dias que eu passei pra lá. Não, eu vi que o posto estava desativado, né? Mas aí eu vi os caminhões entrando com aquele carrinho parado lá e da fiscalização. E antigamente quando o posto funcionava, passava pela frente do posto ali, ó. Até isso acabou ali, passando. Aqueles imbecil permanecer ali, vai ter muita gente que vai errar e entrar pra cá. E aqui o fluxo de caminhão é bem pouco. Eu nunca vi esse fluxo de caminhão pra cá. Não, viu? Fiscalização não, é pessoal de manutenção da rodovia. Coloca o carro ali parado de uma maneira que vai fazer algum tipo de fiscalização. Aí é pra acabar, viu? O rastreador não pegou porque ele também tá sem sinal aqui. Ah, deu tudo certo. Aí vou dar uma paradinha ali no antigo posto Fazão, né? Postão grande. Encher os carotes, fazer um cumbuizinho. Comer com ovo. Depois dar prolongamento. Agora é posto 3D. 10 km. Quando inaugurou ele, o bicho era bonitão, né? Parecia uma cidade, todo iluminado, sabe? E ele fica bem assim, em um lugar deserto, né? Aí de longe você via aquele, parecendo uma cidade.
você, rodovia pedagiada. Pedágio agora aí come no centro. Beleza, meus amigos? É isso aí. Mostrei pra vocês aí a passagem pelo Vale do Paraíba. Entrando aqui em Minas Gerais com essa paisagem exuberante, maravilhosa. Esse verde denso, né? E aí nós vamos encerrando o vídeo, né? Estamos já chegando aqui no posto onde eu vou dar uma paradinha para tomar um café. O vídeo que já está bastante longo, né? Mas espero que vale a pena você perder um pouquinho do seu tempo aí. Perder não, ganhar um pouquinho do seu tempo para nos prestigiar, dando a oportunidade de mostrar para vocês aí esse trajeto, esse pequeno trajeto que a gente fez aqui, né? Esse aqui é o posto, o 3D. Aí nós vamos ficar por aqui, encerrar o vídeo, beleza? Espero que fiquem todos com Deus, que tenham um dia maravilhoso. E vamos que vamos pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo, né? O posto é grande, viu? Super posto. Ó, Basteirão, obrigado. É mesmo era encher os carotes, mas não tem maneira. Aí a boca não é boa não. Os carotes super vazios. Fazer o café e lavar os pratos depois, encher os carotes.